paz, meus irmãos. Estamos aqui com mais um Homecast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa. Mas primeiro, dê o seu like, compartilhe. E vamos lá. Hoje nós estamos aqui com um homem de Deus, um esposo, um pastor, um homem muito querido, o pastor John. Amém. Tudo bom, pastor? Tudo bem. A paz para todos que estão assistindo, que estão vendo, que a graça, a bondade do Senhor venha alcançar o coração e a vida de cada um de vocês. É um prazer enorme fazer parte, ser inserido nessa grande obra do Senhor. Prazer é nosso, pastor. O senhor Amém. pode ter certeza disso. Amém. Pastor, nós conversamos um pouco, né? O senhor falou um pouco do seu testemunho, Sim. né? E aqui eu vou começar a fazer umas perguntas. Amém. Amém? O senhor mencionou que sua mãe sempre foi crente. Sempre. Sempre, né? Mas vocês viviam uma vida precária. Muito precário. O senhor pode nos falar um pouco da sua infância, da sua vida com a sua mãe, com a sua A família? nossa infância sempre foi um pouco turbulenta, né? Porque meu pai bebia muito e às vezes faltavam as coisas dentro de casa, minha mãe dobrava o joelho, orava, com poucas horas tinha gente trazendo mantimento, e só que a gente zombava, porque a gente não acreditava, né? A gente estava mais habituado com as ações do meu pai, porque por ele ser o homem da casa, sempre o valente, o brigão, a gente acabou seguindo essa linhagem dele. Sim. Mas a gente sempre viu a boa mão de Deus. Glória a Deus. Sempre a provisão, né, pastor? Sempre, sempre. Ela era dobrar o joelho e no mesmo dia chegava. O Deus nunca deixa faltar. Nunca, nunca. E não importa o tempo em que você está inserido dentro da graça do Senhor. Dobrou o joelho, pediu, abriu o coração, o Pai se aquebranta, levanta do trono e manda os anjos entregar. Eu acredito, pastor, porque eu já passei por situações. Eu tenho um filho e eu morava com o pai do meu filho e ele foi embora e tal. E uma vez eu tinha um arroz na vasilha, um arroz cru, e aquele arroz nunca acabava. Eu acredito. Aquele arroz não acabava. Uma vez eu olhei para ele e falei, gente, esse arroz não acaba. Eu pensava, É mistério, né? É mistério. O Senhor nunca deixa faltar. Não deixa, não deixa. Ele não deixa desamparado. Não deixa, ele não deixa o justo mendigar o pão. Não deixa, não deixa. E ainda que acabasse aquele arroz, a minha fé é tão louca, eu costumo dizer que a minha fé é tão absurda, a minha mente varia tanto, que eu acredito que Deus colocava de volta outra arroz. Glória a Deus. É bem isso, né, pastor? Nisso. Eu falo que a Bíblia, servir a Deus é pros loucos. É pros que loucos. Os normais não seguem. Não, os normais não seguem, né? Eu costumo falar isso. É tanto que, assim, todos que são do nosso ministério, a gente fala que é a igreja dos loucos, dos manos e das minas, porque, assim, Deus, ele é Deus dos improváveis, né? Deus escolhe sempre os improváveis para fazer uma grande obra, né? Aquele que não tem, aquele que não pode, aquele que não quer, é esse que Deus escolhe. É bem isso mesmo. É aqueles que ninguém dá nada, né? Exato. É um projeto que nós não investiríamos, né? Não. Só ele investir. Exato. É só ele. Que É um projeto no deserto. Bem isso. Pastor, como era a sua visão sobre Deus, sobre a igreja, antes do senhor ir no culto na casa do seu primo, que o senhor nos falou? Não, eu não acreditava de jeito nenhum. Por quê? Porque o aspecto que a gente estava inserido ali de crente, vamos se dizer assim, era tudo sofredor, tudo abatido, não pode isso, não pode aquilo, a religião vai podando, e a gente estava habituado em bebida, zoeira, então a gente não queria ser preso. E por mais que a gente não queira, é esse que Deus escolhe, porque a gente foge. Mas quando o amor dele agarra, não tem para onde correr. Então a minha visão era sempre assim. E outro detalhe, né? A pessoa quando vinha falar comigo de oração, ela só falava assim, Deus está te dando um livramento. Deus está te livrando da morte. Nunca tinha uma palavra de bênção. Deus te ama tanto a ponto de cuidar de você. Deus te ama tanto a ponto de... Não estou criticando, cada um segue, cada um fica na vocação em que foi chamado. Mas quando eu ouvi isso através da minha esposa, que não era minha esposa, aquilo acabou tocando onde nunca ninguém tocou. Falei, calma. Todo mundo só tinha uma palavra de peso. Agora veio uma palavra de amor, então o negócio está ficando diferente.
Eu moro numa rua, pastor, que eu nasci, cresci lá e tô até hoje lá, né? Eu tenho vontade de sair de lá, mas a vontade é do Senhor, né? É verdade. E lá onde eu moro, também não é falando mal, cada um, né? Mas assim, tem muitos crentes, mas ninguém nunca falou de crente pra nós. Não, né? Nunca chegou e falou assim, Jesus, ele sara, ele cura, ele liberta, ele tem uma obra. Nunca, nunca. Exato. Na rua onde eu cresci, né? Onde o apóstolo Cris também, que a gente cresceu junto. Ah, o senhor mora, então, é José Madeira? Eu não moro lá mais, Aham. moro 2 ruas acima. Mas a gente cresceu ali. E ali a Conheço. maioria das pessoas ali era tudo crente de maré. E olhava para nós e falava assim, puxa, não posso nem dar uma palavra para um maloqueiro, né? E a necessidade era grande. Verdade. É o tal do fazer acepção, né? Por isso que Cristo nunca fez acepção. Glória a Né? Deus. Se fosse para ele escolher, ele poderia ter escolhido Anás, Caifás, ele já foi escolhendo Pedro, Tiago, João. Aqueles só que ninguém dava nada, igual a gente, né? Igual a gente, exatamente. Eu costumo dizer, tem uns meninos lá na minha rua, e eu falo pra eles, vamos pra igreja. Vamos, às vezes eles estão lá usando o back deles, vamos pra igreja. Exato. Se Jesus perguntar pra vocês, eu vou falar, você falou de Jesus pra mim. E a gente tem que falar pra esses. É para esses. É pra esses que ninguém dá nada. É para esses. Lá no nosso ministério, a minha esposa tem esse jargão que Deus deu para ela. Tá fumando? Vem. Tá cheirando? Vem. Tá bêbado? Vem. Tá muito louco? Vem. Não importa. A glória de Deus vai te transformar. E você vai ver que a loucura da glória de Deus é muito maior que a droga, muito maior que o álcool. Eu provei. Eu sei disso. Porque já usei droga, já usei álcool, já fui muito louco. Já usei muito. Eu costumava sair segunda, terça-feira e voltava 7, 15 dias depois. Só que quando eu experimentei da loucura da glória de Deus, eu vi que é totalmente diferente. A gente fica embriagado, não com vinho, como diz a Bíblia, mas do Espírito. E não tem coisa melhor. A gente não quer nem voltar. Não. A gente não tem vontade de voltar para esse plano terreno. Se a gente pudesse, a gente ficaria só no colinho do Pai, quietinho, né, vendo as maravilhas, as coisas, mas a gente tem uma obra na terra. E Jesus, eu já falei até aqui para os convidados nossos, que Jesus ele é tão bom, que a gente quer dar para todo mundo. Exatamente. De tão bom que ele é. Exatamente. Das obras que ele faz, de tudo. Essa parte já é nossa mesmo, né, o id, né? A gente não pode reter aquilo que não é nosso. É verdade. A gente tem que transbordar, porque quanto mais a gente transborda, mais ele enche. Quanto menos a gente transborda, menos ele enche. Essa é a graça transbordante, né? É verdade. Jesus ele é maravilhoso, né? Só ele mesmo para nos querer. Mas, pastor, nos conta aqui o que aconteceu naquele culto. Meu Deus. Que quando o senhor mandou, curiosa, eu quero saber o que aconteceu naquele culto. Meu primo, ele lutava contra o câncer, lutava, né? Que agora já tá curado, graças a Deus. Aleluia. Ficou mais de 10 anos, a infância toda, dentro do GRAAC. Então ele era muito verdinho, muito pequenininho, a gente passava muito tempo com ele para não ficar sozinho. E aí cresceu e o pai dele católico, falecido já, a mãe dele também, e ele falou que ia ter um culto na casa dele. E ele me convidou, porque a gente tocava sertanejo, né, e tocava violão, ele também, e ele me chamou, falei, vou lá para ver. Só que quando eu cheguei lá, eu vi toda a parentela lá, né, e vi alguns religiosos também. Só que eu não me atentei que a minha esposa, que hoje é minha esposa... Ela tá aqui, viu, gente? Que ela que ministraria. Por quê? Cabelo vermelho, batom. A gente tinha uma mente assim, a irmã é do coque, né? Da saia lá no pé. Isso. E vai vir marchando, e e vai falar, Deus vai estar te livrando. Aquele conceito que a gente já estava inserido. Mas, de repente, vem uma mulher do cabelo vermelho, de batom, de maquiagem, e começa a revelar. E gatona, né? Gatona, minha princesa. Deus começa a usar a vida dela, irmã, e começa a revelar para um, para outro, e eu no meu cantinho. É mentira. Isso é tudo combinado. Se for Deus que está falando, ele vai ter que falar o que só eu e ele sabe. Aí fui tocando na unção, tocando, até um ponto que ela olhou para mim com os olhos do Espírito, e aí Deus começou. Eita. Lembra quando você estava de frente com a arma, que o gatilho foi puxado e a balança saiu? Era eu que estava lá. Lembra quando você teve meningite viral, o médico falou que você ia ficar com sequela ou ia morrer? Eu estava lá na cama. Eita, glória. Aí começou. Aí eu falei, meu Deus,
Aí o coração já não aguenta mais, né? É. Aí o machão, com a marra toda, vai se desmanchando, a pose é a mesma. A gente fica na mesma pose, mas por dentro... Ali firme, né, pastor? mas por dentro a gente tá derretido, porque a gente não quer transparecer para os outros que é com a gente. Então, eu tinha esse conceito comigo, macho não chora. Então, segurei firme. Aí foi um culto, no outro eu já estava em pranto, no outro eu já estava lavando o chão para ter o culto, no outro eu já estava arrumando as cadeiras, estava tocando, louvando, sabia só 2 louvores, mas ia todo culto. Chegava 8 horas da manhã na casa dela, saía 3h30, 4 horas da manhã. Quantos anos o senhor tinha? Nessa época eu devia ter uns 32, né, bebê? Por aí? Não, acho que 30, né? 30. Uns 30 anos. Glória a Uns Deus. 30 anos. Quando Deus ele tem que pegar, ele pega. Né? Ele pega. E a coisa foi tão boa, tão maravilhosa, que eu tinha uma empresa já rodando, né? E eu larguei tudo, empresa, funcionário, eu falei, não, eu quero viver isso. Eu quero saber o que é essa graça que está me envolvendo, então agora eu quero de verdade. Eu não quero superficial, eu quero mergulhar. Se não for para mergulhar, se Deus existe, ele vai me surpreender. Se ele não existe, não vai acontecer nada. Aleluia. E aí fui me envolvendo. Aí alugamos o ponto da igreja, onde hoje é a nossa igreja há 16 anos. Mas o senhor começou logo a namorar com a sua esposa ou não? Não. Passou um bom tempo, Eu fiquei 4 meses no fechado. 4 meses trancado. De dia era palavra, de noite era palavra, o tempo todo. E aí uma fome, né? Não só fome da palavra, mas fome mesmo, porque eu chegava lá 8 da manhã, saía, né, 3 horas, 4 horas, e tudo que a gente comia era bolacha e água. Ou seja, Deus foi me lapidando por dentro e por fora. Eu emagreci tanto que eu fiquei com uma cara de nóia. Emagreci muito, mais de 10 quilos. Aí eu falava para ela, irmã, minha cara tá de nóia, não é possível. E eu chegava lá e falava, não é possível que hoje na casa dessa crente só vai ter pão, o bolacha e água, né? E chegava, era a mesma coisa. Eu fico prestando atenção às vezes nos cultos, que eu sou muito de observar, né? Às vezes chega aquele homem grandão lá, você vê aquele homem chorando, né? É só Jesus que faz isso, né? A gente se derrete, né? Não tem como. Não é? Eu fico olhando assim, vejo assim, aí tá o homem lá caído, o outro lá chorando, aquela mulher que se acha toda lá derretida. Borra a maquiagem. A gente é toda borrada pra cá, tem dia que eu não passo lápis. E às vezes quando eu passo lápis, eu não choro. E é bem assim. Não adianta. A graça constrange, né? Não tem jeito, a graça constrange. A presença do Espírito Santo, né, ela constrange qualquer ser humano. Constrange bastante. É um fato que eu gosto muito de pôr um adendo, que as pessoas têm o costume de imaginar que o Espírito Santo é só um espírito, mas não, ele é Deus em sua totalidade. Então tem que ter muita reverência, muito respeito. Eu chamo ele de amigo, eu chamo ele de amor. Se ele não tivesse aqui hoje, eu não viria para cá. Onde não cabe ele, não me cabe. Não cabe a minha esposa, não cabe ninguém. Eu ensino isso muito na nossa igreja. Onde não cabe ele... Ele é uma pessoa, né? Uma pessoa. Como tem um louvor que fala, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa. E ele sim não faz acepção, né? Ele está com todos, respondendo a todos, socorrendo a todos, a todo momento. Deus, ele é maravilhoso. Só que tem um pequeno detalhe. Se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito... Olha a força que o Espírito Santo tem, né, pastor? Exato. Nós não podemos pecar contra ele. Não podemos. De forma nenhuma. E a gente ensina muito, a gente na nossa igreja, a gente não pode falar, uma voz falou comigo. Não, o Espírito Santo falou comigo. Porque quando o Espírito Santo fala, não tem sombra, não tem variação de dúvida. Ele fala, pronto, você sabe que é ele. Quando não é, a gente tem dúvida, a gente tem variação. Mas quando é ele, não tem. Não tem. Não tem. Quando o Senhor fala, nós não temos dúvida do que ele... É Deus que está falando. Exato. É bem isso. E às vezes a gente ainda somos teimosos falando, mas se for Deus, ele vai fazer isso. Ele vai... Não, mas deu só mais uma. Não é bem assim. É que nós somos ainda, às vezes, incrédulos, né? Mas nós somos humanos, né? A gente fica igual o Gideão, né? Agora tem que molhar o novelo só por dentro. Agora tem que molhar o novelo só por fora.
E vai testando e provando. É verdade. E nós somos assim, né, pastor? E ele faz por amor. Ele faz. Mesmo que a gente fala, a cadeira tem que se mover, ele vai lá, dá um jeito dela se mover, manda um vento para mover, só para saber que ele está ali cuidando de tudo e de todos. E que ele é Deus, né? Que ele é Deus. Que ele é maravilhoso. Eu falo que eu sou apaixonada por esse Deus, que eu sei de onde ele me tirou, sei quem era eu, uma bêbada também. E hoje as pessoas falam, nossa, ficava lá na porta do bar. E o Senhor me tirou. Glória a Deus. Não porque eu sou melhor, né? Mas porque ele me ama, né? Ele tinha uma obra na minha vida, ele tinha que cumprir, né? Exato. Glória a Deus. Pastor, após o segundo culto, que você sentiu o seu coração, o senhor falou que o seu coração era de pedra, né? De rocha mesmo. Aí, como o senhor já falou, o senhor não acreditava. Exato. Um coração duro. Mas no segundo culto, pro terceiro, as coisas foram mudando, né? Não foi assim, repentina, mas já foram mudando. Eu não queria ir, mas estava lá. Eu era impulsionado por ele. Então, o perfume, a presença dele foi me atraindo. A graça dele foi me atraindo aos poucos. E aí ia só em um culto, na casa do meu primo. Só para fazer a vontade do seu Só primo? Só fazer a vontade dele. Já estava 3 na garagem da casa da minha sogra, que hoje é minha sogra. E aí foi fluindo, a gente fizemos 12 cultos lá, né? A minha esposa, a pastora, fez os 12 cultos e já não cabia mais gente. Não tinha como ficar na garagem mais. O pastor, aí o senhor fala que o seu humor mudou, né? Mudou. E como que era o seu humor? Marrento, briguento. Muito marrento, muito briguento. Para mim, o ponto forte era guerra. Né? Gostava muito de guerra. O que eu mais gostava era briga. Por quê? Porque já tinha uma linhagem, né? Que já veio do meu pai e tal. Tinha um nome a zelar, né? Tinha um sobrenome a zelar. Então, tanto eu, meus irmãos, meus primos, todo mundo falava, não, eu sou um Valentim, eu tenho que levar isso. Tem que ser valente, tem né, que ser pastor? valente, Mas que nada. É tudo besteira. Porque o nome que está acima de todo nome é só de Jesus. Né? Não tem mais nenhum outro. Coisa linda, né, pastor? Coisa linda. E aí foi mudando aos poucos. E aí fui deixando a marra de lado, né? Na verdade, não foi eu que fui deixando. Foi a doçura do Senhor, que foi, conforme a gente se abre, ele bate na porta. A gente abre, ele entra. Então, no outro dia, ele bate de novo. A gente abre, ele entra. E assim sucessivamente, todos os dias. Um pouquinho. Porque a Bíblia diz que só ele tem a paz de limpar todas as erras. Ele arranca mágoa, ele arranca depressão, ele arranca ansiedade, ele arranca o câncer, ele arranca a AIDS. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. O senhor falou no começo que o senhor tinha uma empresa. Tinha. Aí as pessoas acharam que o senhor estava louco de deixar tudo. Porque meu irmão trabalhava comigo, né? Meu irmão, aí o namorado da minha prima, tudo entre parentes, né? Só que eu parei com tudo. Falei, não, quero. E aí, tipo assim, como assim você parou com tudo? E nós? Não, vocês agora procuram o que fazer, porque agora eu quero... eu já achei onde eu vou ficar. Mas o senhor, hoje o senhor trabalha do quê? O senhor, só na obra? O senhor abriu outra empresa? Abri empresa, fechei empresa, abri empresa, fechei empresa. Tanto que o que mais me surpreendeu em todos esses anos foi que antes da pandemia, Deus me deu uma graça de abrir uma pizzaria. Sem saber que ia ter pandemia. E aí eu falei com a minha esposa, parecia loucura, né? Aí o carro que estava no nome dela, eu comprei, peguei o dinheiro do banco e tal, a gente montou aquela loucura. Gastamos além da conta, mas a pizzaria foi um sucesso. E foi onde que teve sustento para muita gente. Porque na pandemia muita gente quebrou, né? Muita gente quebrou. Perdeu emprego. Exato. Eu acredito que até hoje tem pessoas que até pode ser que morem na rua, né? Porque tem muita gente que perdeu a vida, né? Tirou a vida, porque as contas, né? Tudo veio à tona e não teve como sustentar. Foi chegando, né? Só que aquilo para mim foi um abrir das águas. Embora hoje existam algumas sequelas, mas para mim, assim, o mover de Deus foi tão grande que era impossível. Onde eu, em sã consciência, tenho assim, uma sabedoria de montar uma pizzaria, que no primeiro domingo o pizzaiolo faltou, eu fui fazer a pizza sem saber, e o Espírito Santo que me deu a direção da massa, de como abrir a massa, de como fazer, ele que fez,
E eu fiz 60 pizzas naquele dia. Olha, aí é o que eu falo. Quem não acredita, fala, é mentira desse pastor. Mas não é. Não é, gente. Deus, Não ele faz. ele faz. Deus, ele faz, ele tem o poder para fazer. Eu falo que é igual o Senhor, ele ressuscitou Lázaro, né? Exato, Depois de dias já fedia. exato. Para que mais dádiva, mais graça, Exato. mais milagre do que esse? E todo mundo chorando, né? Todo mundo triste. E ele falou, não, a tristeza vai saltar de alegria aqui agora. E saltou, né, É pastor? verdade. Saltou. E assim, Deus, ele é Deus, né? Deus, ele é um Deus dos mínimos detalhes. É. Quando ele quer fazer a obra na nossa vida, a gente acha que tem que começar assim, ele sabe como começar. Sabe. Como a gente já falou no começo, ele pega os loucos mesmo, né? Exato. E o que eu falo, Jesus, ele me resgatou, porque, olha, é maravilhoso. Eu amo ouvir testemunho, irmãos. Eu amo, assim, eu amo. Glória a Deus. É o que edifica, né? É o que edifica. Edifica a fé da gente, é o testemunho, né? Sim. O Senhor, esse projeto do podcast nasceu no meu coração, Que benção. assim, de uma hora para outra. Assim, Deus falava, você pega umas pessoas, você faz uma entrevista, mas eu não sabia ainda, assim, o que era. E eu falava pro meu filho, João, eu vou pegar umas pessoas, fazer uma entrevista, mas aonde? E eu falei com o Felipe. E o Felipe, que eu tô precisando de alguém para fazer um podcast, olha aí. A graça de Deus. E nós hoje estamos aqui, hoje a Dai está nos ajudando. Glória a Deus. Só glória e só vitória, né, E será um pastor? sucesso para a Glória honra a e glória Deus. do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória Que a seja Deus. reconhecido nos quatro cantos dessa terra. Aleluia. Não pela Amém, nossa Jesus. presença, mas pela bondade e pela presença do Senhor. Nós somos apenas ferramentas dele, né? E ele viu tanta graça que ele te chamou primeiro. Depois chamou seu filho, depois já tinha falado com o pastor Felipe, falou com a Dai, falou com... E tudo está se movendo para isso. Tá. Porque assim, nós, eu falo assim, nós que eu falo, nós sabemos falar de testemunho de pessoas da mídia, né? Exato. E nós não vemos pessoas como nós, Sim. que andam na rua, assim, no bairro. Existe. A gente não vê, às vezes você conta para um e para outro, mas o mundo tem que saber. Exato. Que o Senhor faz também na nossa vida, que Exato. nós não éramos ninguém, o Senhor não está querendo nada da gente. Não, é o que eu costumo dizer. As pessoas hoje procuram o quê? Revelação. Bem, As pessoas procuram que revele o RG, revele o que ela comeu, o que ela quer. Deus não é um garçom. Deus não é um Kodak. Deus, ele é Deus em sua totalidade. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está e acabou. Se for pela bondade dele, ele vai revelar. O câncer vai sair, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas é pela graça, não é pelo dom. É graça, é dom imerecível. É uma graça. Não é por achar que eu vou numa grande igreja ou numa pequena igreja que lá vai ter o que eu preciso. Não, o que eu preciso é a presença. Se eu não tiver a presença, eu não tenho o que eu preciso. É verdade. É bem Glória a isso, Deus. pastor. É bem isso. Pastor, o senhor pediu para fazer um culto na casa da sua mãe. Foi, mulher, foi. Aí o senhor falou que os crentes dinossauro, o senhor, matar semente, umas coisas assim, o senhor falou, né? Foi. O que o senhor quer dizer com isso? É assim, eram crentes dinossauro que eu falo, porque tinha muitos anos, né? Crente de doutrina. E a gente foi no puro amor, na pura graça, né? Embora minha esposa foi porque eu havia pedido, mas a gente foi na graça. E não adianta, as pessoas tentam esconder, mas de Deus ninguém se zomba nem esconde nada. E Deus já tinha revelado para ela que seria uma grande guerra espiritual. Porque assim, o religioso, o Anás, o Caifás, né? Eles querem que você tenha uma forma de adorar igual a deles. Então você tem que sacrificar, você tem que correr atrás de um novilho, tem que ser branco, tem que ser puro, tem que ser não sei o quê, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você não presta, você não serve. Mas e quem chegou sem nada? Quem chegou só com uma pombinha, que é tudo que ele tem? Ele não pode adorar? Pode. Eu acho que pode. Então, o religioso ele tem muito isso. Então, a nossa ideia, a nossa ideologia é assim, você não precisa dar nada. Você vai dar se Deus tocar no seu coração.
Se Deus tocar no seu coração, você vai pagar o aluguel da igreja, você vai pagar a água da igreja, você vai pagar a luz da igreja, você vai pagar a necessidade da casa do Senhor. Ele que toca no seu coração. É claro que o dízimo, a oferta, serve para manter, porque tem aluguel, tem Sim. água, tem luz, a gente sabe disso, e é um custo alto, né? Isso precisa ser passado para os irmãos, mas a gente não precisa arrancar a lã da ovelha. Eles precisam entender que tem que dar com diligência, porque quanto mais você doa, mais você recebe. Quanto menos você doa, menos você recebe. Estava lá, Pedro, Tiago, João, os 12. A multidão, mais de 5.000 homens, fora mulher e criança. Jesus estava lá. Um deles chega para Jesus e fala assim: Mestre, essa multidão é muito grande, o que nós vamos fazer para dar para eles comer? Faz muito tempo que eles estão aqui. Jesus pergunta: o que vocês têm? Nada. Quer dizer, até mesmo Judas o Iscariotes, que era o tesoureiro, estava lá, com todo o mantimento, que quem sustentava o ministério do mestre eram as mulheres. Só que o menino, com 5 pães e 2 peixes, foi o suficiente. E o que Jesus fez? Deu graça. Acabou. E sustentou todo mundo. Todo mundo. E ainda sobrou. E sustentou. Deus mandou maná no deserto, né? Exato. Maná, codornize, né? Gente, hoje eu estou tendo também aqui uma aula de Bíblia. E eu estou gostando. E eu estou gostando, gente. E se deixar, eu vou longe. Vamos, né, Felipe? A gente está aqui. O pastor, no seu testemunho também, o senhor falou sobre o seu pai. Isso. O senhor falou que ele tinha um coração, eu coloquei assim, um coração duro, né? Meu pai era. Mas ele aceitou o Senhor Jesus. Aceitou. Nesse culto. Nesse culto, na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe. Onde tinha esses religiosos e tudo. E eu lembro como se fosse hoje. Eles compraram até um terno para mim, sabe? Parecia que desculpa a expressão, o defunto era maior que eu. O terno era muito grande. E era muito feio. E a palavra foi tomando uma proporção tão diferente, tão diferente, tão diferente, que eu olhei para o lado, meu pai, um homem de quase 2 metros de altura, negão, né, moreno, alto, forte, sentado aos prantos. Chorando, 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 chorando. E aí ele olhou para mim e falou: eu quero isso que tem na vida dela. Ou seja, o que era para ser uma guerra, houve um resgate. Aleluia. E ele aceitou Jesus naquele dia. E Deus, eu costumo dizer, e também eu acredito que vocês vão concordar. Se ele tiver que fazer um culto com 50.000 pessoas, para uma pessoa se arrepender, ele vai fazer. Eu acredito que o senhor já assistiu aquele Paixão de Cristo. E disse que teve eu acho que foi o que fez Barrabás. Ele se converteu, né? Exato. Talvez o Paixão de Cristo era só para ele se converter, né? Exato. E ele se converteu. Exatamente. Deus move céu e terra por causa de um justo, de um coração contrito e aquebrantado. A gente olha e a gente fala: meu, esse não tem jeito. Aí o céu vem e fala: é esse que eu quero. Esse que eu quero mostrar que tem jeito. Exatamente. Que tem jeito, né? E aí passou os anos, tive o prazer de batizar meu pai nas águas. E qual foi a emoção, pastor? Mulher. O senhor batizar o seu pai? Indescritível, né? Primeiro por causa, assim, da presença do Espírito Santo naquele local, a forma que eu senti ele foi muito melhor do que até o batismo que eu batizei meu pai. Aleluia. Não menosprezando o batismo do meu pai, mas a presença dele foi tão forte, que Deus, ele é Deus dos loucos, né? Só o louco vê o que ninguém vê, só o louco ouve o que ninguém ouve. É bem isso mesmo. Né? Aí eu comecei a sentir, falei: meu, hoje é o grande dia. E foi. Ele chegou e pediu para o senhor para batizar ele, ou ele era da sua igreja? Não, ele gostava de ficar na nossa igreja, né? Ele morava em Campinas. Ele é falecido hoje? Falecido. Ele morava em Hortolândia, Campinas. Eu conheço lá, eu tenho uma amiga que mora lá. E ele vinha para São Paulo só para ir no culto na nossa igreja. E como minha mãe era de outra denominação, ela não aceitava muito e tal, mas ela ia também. E ele falava: não, é aqui. Se for para ficar nos pés do Senhor, eu vou ficar aqui. Tanto que depois não conseguiu vir mais, ficou em outra denominação, né?
Mas Deus fez a obra na vida dele, isso que é o mais importante, né? Sim, Morreu, faleceu, mas batizado, né? E acredito eu que salva. Eu creio. Né? Eu não posso dizer para você que ele está no céu, porque o céu é de Deus. Só ele sabe quem vai entrar e quem não vai. A gente, por mais que a gente ame a pessoa, a gente fala, não, está nos braços do Pai. Claro, para confortar o nosso coração. Sim. Mas quem está lá? Como eu vou saber quem está lá? Só estando lá. Só se eu morrer para entrar lá. Mas tá cedo ainda, Tá né? cedo. Mas é verdade, pastor. Eu acredito também que foi uma emoção muito grande, né, pastor? Foi. Meu Deus. E nesse mesmo dia, eu não lembro, foi ele e meu irmão, né, meu bem? Os dois, nesse mesmo dia. Seu irmão batizou depois. Foi depois, né? Um pouco depois eu batizei meu irmão também. Aí hoje, o senhor tem quantos irmãos? Todos servem ao Senhor? Não, só tem um irmão. Ah, então ele e o senhor servem? Não, em casa nós éramos em 8. Hoje nós só somos em 3. Minha mãe, meu irmão e eu. Os outros já partiram. Já partiram. Já foram. Mas glória a Deus, né? Ainda bem que Deus não permite que a maldição vai perdurar até a 4ª, 5ª geração. Ele resgata alguém antes e fala assim, opa, a partir de você, como fez comigo, como fez com você, como fez com outros, né? Como está fazendo com todos nós, como vai fazer com você também para nos assistir, que a partir de você será quebrado a maldição. Então, a partir de nós, quando nós, mesmo que a gente não quer, o amor dele constrange, ele quebra a maldição. E aí pega o fraco e fala, o fraco é forte. Pega o forte e fala, o forte é fraco. Né? Pega o vil e fala, esse vil aqui vai ser príncipe, vai ser rei, vai sentar no trono. E o sábio, ele fala, não, você não sabe de nada. Verdade. O Senhor, ele é aquele que confunde, né? Ele é loucura, né, para os que perecem. Né? A Bíblia diz que ele é loucura para os que perecem. É verdade, pastor. Pastor, o senhor falou também no seu testemunho que Deus, o Senhor, se não for assim a expressão, o Senhor me corrija. Tá bom. Tá? Que Deus usa o Senhor num olhar sensível para perceber o chamado que as pessoas têm. Exato. Né? Que o Senhor tem nas pessoas, né? Exato. E o Senhor, isso aconteceu com o apóstolo Cris e a apóstola Érica, exatamente, né? E como é que foi isso, pastor? E como que foi isso? E como que é ver isso se cumprindo? O Deus usou a sua vida. É uma maravilha, porque assim, o Cris, como a gente se conhece desde criança, o apóstolo Cris, ele tinha um receio, ele era meio ressabiado com coisas de igreja, ele não queria e tal. Eu falei, não, você vai no culto. E aí acabei trazendo ele para essa pizzaria, e lá mesmo a gente tratava, comia pizza, falava da palavra, comia pizza, palavra, até que a palavra... Mas assim, Deus, ele nos dá a sensibilidade, porque a Bíblia diz que os olhos é a candeia da alma. Quando a gente olha, e olha com o olhar do Espírito, a gente consegue enxergar a aura, o potencial, a alma da pessoa. E aí o Espírito Santo fala, é esse. E eu tenho um amor por ele. Aí não tem como você largar e abandonar. Você fala, opa, se cuidaram de mim, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Bem isso, pastor. E aquele que dá um copo d'água para um pequenino, não sabe o tamanho que ele será amanhã. Então ele deixa de lado, não dá um copo d'água, não dá um mantimento, não dá uma blusa, enfim, não faz nada. Amanhã, quando o outro for maior que ele vai se arrepender. Então por que não transbordar hoje? Por que não transbordar agora? Se a graça não é minha, por que eu não posso transbordar sobre a vida de todos vocês aquilo que não é meu? Já não é meu. Ele me deu para eu transbordar. Ele deu uma ferramenta na nossa mão para a gente transbordar. O meio de comunicação, a inteligência por detrás das câmeras, aquele que arruma o cantinho. Tudo faz parte. Aquele que pega a água, faz o café, aquele que varre o chão. Tudo faz parte. Para mim, esses são os maiores. Aquele que está por trás dos bastidores, caladinho. Esses têm um zelo a mais. Por quê? Porque a guerra espiritual contra esses é muito maior. Né? Eu não mereço, eu falo com o coração aberto, eu não mereço o título de pastor, porque eu acho que é muito forte e é muito grande. É muito forte e muito grande. Para mim, ser só um enviado do Senhor estaria ótimo.
Mas aqui a gente precisa, né? É, De um título. precisa. Mas é muito forte. Falar, meu, ali o pastor, ali o bispo, o apóstolo, eu não almejo essas coisas. Por quê? A graça dele me basta. Aleluia. Se eu puder cuidar de almas, tá bom. E jovens, né? Eu amo jovens. Ah, o senhor agora. Vou apresentar o senhor pro meu filho. É, eu amo jovens. Glória a Deus. Tá vendo, né, João? Vou apresentar o pastor, né? Pastor, e o senhor é tão privilegiado que o senhor está participando da nossa 10ª edição, né, Felipe? Glória a Deus. Deus seja Da louvado. nossa 10ª edição. Que era Chave pra ter de falado ouro. no começo, aí agora eu lembrei. Mas o senhor está participando da 10ª edição. Glória a Deus, Glória que a bênção, Deus que pela bênção. sua Para mim é uma vida. honra, um prazer imenso te conhecer, conhecer todos vocês que fazem parte da Home Church, do Apóstolo Cris, que eu tenho um amor, um carinho muito grande, um respeito pela unção de Deus na vida dele e de vocês também, que são inseridos nessa mesma unção. Eu sempre disse para ele, né, quando ele estava indo na igreja, eu falava, cara, você foi chamado para pastorear, você não foi chamado para estar no meio da igreja. Seu lugar não é na igreja, não adianta. Você vai correr. Não é, meu bem? A gente sempre falava para ele, não adianta, você e a Erika, vocês vão correr pra caramba. Mas não adianta. Aí Deus foi e colocou ele na onde? No louvor primeiro. Pronto, acabou. Subiu uma vez, pronto. O apóstolo é uma bênção. Eu falo para eles que eu me sinto tão assim privilegiada, porque nós somos do mundo, nós já aprontamos juntos, né? E hoje nós estamos juntos. É verdade. Eu me sinto tão privilegiada de estar com eles, tão privilegiada. E quando eu estou com eles, eu quero estar mais perto de Deus. Então, eu sinto mais perto de Deus. É verdade. Não é? É verdade. A minha irmã, que a minha irmã foi criada juntinha com ele, eles são primo-irmãos. Sim. Eles são dias de diferença. E ela sempre falou assim, todo mundo me chama de Kil, né? Kil, o Califa e a Érica, a gente chama de Califa. Eles têm corações de pastor. Tem. Eles têm um discípulo. O Felipe, eu falo lá em casa que o Felipe ele é igualzinho o Cris. Eu falo, pessoas, Moisés, o Felipe, ele falando, ele ministrando, é ver o Cris. Glória a Deus, que É bênção. bem assim, eu falo lá em casa. Porque assim, agora eu e o Felipe, a gente anda mais próximo, né, Felipe? E eu acho que assim, não. Se vocês verem o Felipe ministrando, é assim. É a mesma discípulo. coisa. E ele tem um coração de pastor. O Cris, ele Glória a tem, Deus. a Érica, eles têm um chamado, né? Tem, muito grande. Um chamado. Não é encher na bola do homem. Não. Mas a gente É a graça, é a graça. E se Deus deu a graça para ele, tem que honrar. Honra quem é digno de honra. Acabou. Sim, a gente tem que honrar mesmo. E eu vou falar aqui com toda clareza, com toda certeza, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Esse lugar ainda é pequeno demais para aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. É muito pequeno. Glória a Deus. Esse lugar não tem espaço. Porque Deus, quando ele move os seus, insere em ambientes, vem gente do leste, do oeste, do norte, do sul, não importa de onde seja. Mas Deus vai trazer tantas almas. Aleluia, nós recebemos. Para o todos nome de vocês Jesus. cuidarem, com o amor que vocês já cuidam, com a dedicação Aleluia. que vocês já têm, e pela graça e a misericórdia, a unção de Deus sobre a vida do apóstolo Cris, da Érica, e de vocês também que estão nesta mesma unção, será tão grande, tão maravilhosa, que acredito eu que daqui 3 anos a gente vai voltar a se falar, vamos ver onde a gente vai estar. Amém. E eu vou falar uma coisa para o Senhor. Isso é só confirmação. Glória a Deus. No sábado, nós estávamos aqui no encontro de casais e meu marido falou assim, o que eu tô achando aqui já está muito pequeno para nós. É pequeno. E nós nem comentamos ainda com os nossos APs. Ele chama nossos APs. Nós nem comentamos. E o Senhor falando, isso é só confirmação de Deus. Será pequeno. Já é pequeno, né? Já é pequeno. E vai ficar menor ainda. Glória a Vai Deus. ficar menor ainda. Glória a Não Deus. haverá espaço. Eu creio. Não haverá espaço. Eu E creio. eu digo isso com toda certeza no Senhor e pelo reconhecimento da unção que eu sei que tem na vida dele. Amém. Dos dois. Amém. Tanto do apóstolo, Cris, da Érica. Eu sei que... E do Tutu também, que eu tenho um carinho gigantesco. Eu sei que a unção será tão transbordante como as águas que correm aqui atrás. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós recebemos essa palavra. Nós recebemos. Amém. Pastor, o senhor também falou de milagres extraordinários. Curas que o senhor já presenciou. Já. O senhor já orou para alguém que foi curado? Já. Nos conta, pastor.
Um mais forte, vamos se dizer assim, que eu lembro foi na sala de casa, um irmão de um intercessor nosso, de um obreiro, nosso presbítero, ele estava com um tumor no olho, atrás do olho, né, do tamanho de um limão. E ele foi lá para orar. E a gente não tem nada para dar. A gente não é Deus. Nós somos semelhança, mas não somos Deus. E aí Deus, minha esposa estava orando e tal, eu estava na cozinha, fui para lá para a sala, porque às vezes é assim, as pessoas elas acham que a unção maior é do apóstolo Pedro, a unção maior é do apóstolo Paulo. Mas Deus usa sempre quem Ele quer, a hora que Ele quer. E quando eu olhei para o rosto dele, eu não vi mais o rosto dele, eu vi como uma espécie de uma estrela do mar, um polvo, grudado no rosto dele. O Espírito Santo falou para mim, põe a mão, puxa e tira. Eu coloquei a mão, orei, só que eu tentava puxar, e não é com esse braço, com essa mão, era com a mão do Espírito. Para mim, eu estava com os olhos fechados e não movia. E aí eu comecei a orar em línguas. E aí eu puxei, saiu. E depois o que era do tamanho de um limão virou um caroço de azeitona e nem precisou ser operado. Glória a Deus. Eu creio, pastor. A outra coisa é que uma moça chegou na igreja também com uma criança de colo que não enxergava. O médico falou que não ia enxergar. A minha esposa, a pastora Edina, com o amor gigantesco que ela tem, pegou aquela criança, chorou e com as lágrimas ungiu os olhos da criança. E hoje o menino anda de bicicleta, corre, e toda vez que ele ouve o culto, ele fala, ó, começou o culto. E se ele vê ela passando, ele fala, um dia eu vou ser igual a você. Aleluia, ele já está profetizando. Às vezes as pessoas acham que para curar precisa estar num lugar cheio. Não, e não precisa, né? Eu fui curada, eu tinha um esporão, eu tenho uma radiografia na minha casa, que no meu pé estava assim um esporão. Aí uma irmã, eu vou até chamar ela também para participar do nosso homecast. A irmã dela participou aqui, a pastora Lê. E ela chegou na minha casa e ela falou que Deus não mandou eu orar, Ele mandou passar a mão sobre você. Eu acredito. Glória a Deus. E eu não conseguia mais usar sapato baixinho, chinelo, não conseguia. E eu fui curada. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu tenho as radiografias na minha casa. Deus seja louvado. E eu fui curada, porque esse Deus, ele é maravilhoso. E eu amo quando Deus faz isso, sabia? E às vezes a gente fala, a gente precisa orar alto, orar em línguas, profetizar, e Deus fala, não, só olha para a pessoa, dá paz para ela. Acabou. Aleluia, Deus. Você deu a mão, a unção é transferida, onde havia enfermidade, a cura, onde havia tristeza, passa a alegria. Aleluia. Só no abraço, só no aperto de mão. E não precisa de muito, né? Não. E eu fui curada assim, foi instantâneo. Eu fui dormir, no outro dia acordei, eu já não sentia mais nada. Glória a Deus, Deus seja louvado por isso. E eu acredito, pastor, nas curas que o Senhor trouxe para nós. Amém. Eu acredito, Amém. Porque Deus, ele é assim. Ele faz isso, Como nós falamos aqui, ele confunde os sábios, né? Olha, no nosso ministério chegou um jovem uma vez, todo travestido de mulher. Você olhava, você falava assim, é uma mulher, mas era um homem. E a gente nunca julgou. Para que julgar? Sim. Não, você não pode ser assim. Não, o amor de Deus vai transformar. Então ele foi ouvindo a palavra, sendo abraçado, sendo acariciado pela palavra do Senhor, a gente orando, intercedendo o tempo todo. Ele voltou para a Bahia. Passaram-se alguns anos, 1 ou 2 anos, né, meu bem? Ele mandou mensagem para minha esposa, sem o peito, sem o silicone, com o cabelo cortado, e falou, agora eu vou cuidar da minha mãe. Glória a Deus. Tem coisa melhor que isso? É o que a gente fala, a gente não precisa, não desmerecendo, mas holofortes. Não, a gente precisa da graça. É só a graça, é só a presença. Não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Você deitar a cabeça no travesseiro e sentir Ele falar assim, agora dorme, que eu tomo conta do seu sono. Meu Deus. Amanhã vai estar tudo pronto. Quando você levantar, o seu dia vai estar preparado, suas coisas vai estar fluindo, e a gente na correria, a gente esquece de agradecer, mas ele fala, tá tudo bem. Quando você deitar, eu vou estar lá com você de novo. Isso é lindo demais, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esse Deus, assim, eu amo esse Jesus. Amém, não tem Jesus. palavras, Não né? tem. Só a gente que serve, a gente que sente, a gente que sabe que Ele Exato. existe,
que tem o que falar, né, Só a gente que é pastor? piradinho. É os loucos, né? Eu falo que somos os loucos, né? Pastor, se o senhor tivesse que dar um conselho para alguém que hoje passou pelo que o senhor passou, que não acreditava em crente, que talvez tinha um pai como o senhor teve, o que o senhor falaria para essa pessoa hoje? O amor de Deus transpassa qualquer barreira. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Uma hora o amor de Deus vai te encontrar e você vai ver que a loucura de Deus é muito melhor do que o amor do homem, do que o amor do cônjuge, do que o amor de qualquer pessoa. Amor de mãe, amor de pai. O amor de Deus é muito maior que tudo. E se você estiver passando por qualquer tribulação, dobre o seu joelho. Abra o seu coração. Que eu tenho certeza que no dia seguinte, isso se não vier na mesma hora, a resposta virá. Porque ela vem. Ela vem. Aleluia. Pastor, nós estamos terminando. Poxa vida, que pena. E tá uma delícia, muito bom. Gente, olha, tem um pessoal da igreja do pastor aqui, a esposa do pastor está aqui, o Felipe e a Dai, como sempre, estão aqui. Nós temos que agradecer. Agradecer a Deus por O nosso tudo. programa, pastor, ele dá uma lembrancinha. Espero que o senhor Ô, goste. Glória! Quando o senhor for tomar Já o seu amei. café, pode abrir. Quando o senhor for tomar o seu café, Que lindo! o senhor... Já comecei com presente, menina. É só para quando olhar e falar, eu participei lá do homecast da Foi Home o meu Church. primeiro nome. É, mas vai vir mais, viu, pastor? Primeiro. Aí você vai falar, eu já tive em um lá na Home. Primeiro. Oh, Segura pra mim. Seu gatão. Olha aí, ó. olha. Hã? Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus pela sua vida, Amém. pela vida de cada um que aqui se Amém. encontra. Prazer. Porque para até a gente chegar aqui, a gente mata vários leões, né? É verdade. A gente mata vários leões, É verdade. não é fácil, mas nós estamos aqui. E glória a Deus pela vida de vocês que estão assistindo. Não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar. E se você achou que esse testemunho não falou comigo, mas falou com alguém, compartilhe com essa pessoa. Compartilhe, porque ser a bênção, como todos que já passaram por aqui e os que hão de vir, né? Eu acredito que ser a bênção na vida de vocês. Deixa transbordar, né, irmã? Deixa transbordar. Dá o like, compartilha para transbordar para outras Isso pessoas. mesmo. E aí você vai fazendo a obra. O seu amigo, o seu parente vai dar o like, vai compartilhar também e vai transbordando a graça. A graça mesmo, porque aqui toda semana aqui é um testemunho que a gente sai, não é, Felipe e Daide, que nós três que primeiro assistimos ao vivo, né? É assim, é uma bênção mesmo. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por nós. Amém. E obrigado pela sua presença. Amém. Que o senhor venha abençoar o senhor cada dia mais, usar a sua vida mais, a sua esposa. E que eu acredito que vocês são bênçãos, que o AP falou, eles são bênçãos, eu acredito mesmo, e que essa graça, essa bênção, esse coração do Senhor venha expandir muito mais. Amém, pastor? Agora o Senhor faz uma oração por nós. Papai querido, eu entro na tua presença para louvar e engrandecer o teu santo nome, primeiramente. Leva comigo, Senhor, diante do teu trono, diante do teu altar, todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Que o Senhor possa olhar para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia, de piedade. Que venha, Senhor, alcançar os nossos corações, a nossa mente. Trazer, Senhor, a tua paz que excede todo e qualquer entendimento. Aonde, Senhor, o som da minha voz alcançar, que o teu Santo Espírito venha operar prodígios, milagres e maravilhas. Ainda, Senhor, que seja uma enfermidade grande ou pequena, não importa, ainda que seja uma depressão, uma ansiedade, não importa, Senhor. Assim como o Senhor fez no tanque de Betesda ao paralítico durante 38 anos. Mandou levantar da cama e andar. Senhor, então, nesta unção e nesta graça, eu profetizo sobre aqueles que nos assistem neste momento. Pegue a sua cama, levante e anda. Seja impactado pela glória de Deus, Senhor. E aqui, Senhor, todos que estão inseridos nesse ambiente, sejam impactados pela tua glória. Faça, Senhor, transbordar da tua unção, da tua graça sobre as nossas vidas. Não só hoje, Senhor, mas para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.